Olá, eu sou o professor André Fontinelli, estou falando aqui diretamente do QG do Enem e hoje a gente vai ter uma aula, né, sobre o projeto Foco nas Específicas. Então eu vou trazer aqui algumas questões de matemática de provas de segunda fase de alguns vestibulares conhecidos do Brasil, para a gente poder aproveitar essas 3 questões e fazer revisões sobre assuntos importantes. Você pode jogar aqui na tela para mim, por favor? Tá aí, turma. Previamente eu estou fazendo uma apresentação aí dos 3 exercícios, na verdade a gente vai resolver um em cada bloco, só queria deixar os alunos já alertas, né, em relação aos temas que vão ser abordados ao longo dessas três partes de 20 minutos. A gente vai ter uma questão sobre geometria analítica, depois uma questão sobre polinômios e equações algébricas, e por último a gente vai fechar com uma questão de números complexos. Então volta aqui para mim, por favor. Olha, esteja você, onde você estiver no Brasil, né, cabe observar que tem certos assuntos de matemática que são mais ou menos padrão, que eles caem em praticamente todas as provas relevantes aí de vestibular. Região Sudeste, região Nordeste, enfim, região Norte. Né? Então eu selecionei alguns temas que eu julgo que são universais em se tratando de prova de matemática. Então, ainda que essas questões, de repente, não sejam da sua prova, do vestibular que você vai prestar, elas abordam assuntos que certamente têm a ver com a prova que você vai fazer. Certo? Vamos para a resolução da primeira questão, então, pessoal? Vamos aqui na tela, por favor, para a gente ler o enunciado. Tá aí, ó, uma questão de geometria analítica, como eu disse antes, né? E o enunciado é assim. Determine a equação geral da reta tangente à circunferência de equação x2 mais y2 igual a 25 no ponto P de coordenadas 4, 3. Então, volta aí para mim. Bom, deu para ver pelo enunciado que tem 2 tópicos abordados nessa questão, né? De maneira mais geral, ela trata de geometria analítica, mas geometria analítica não é um capítulo da matemática, ela é uma área, e dentro dessa área você tem vários assuntos dentro. Essa questão fala um pouco sobre equação de circunferência e fala também sobre equação de reta, né? Os dados têm a ver com circunferência, mas a pergunta é sobre a equação de uma certa reta. Então, para a gente começar a resolver o problema, a gente precisa fazer um desenho, um pequeno esquema dessa situação e entender melhor o que está se passando aí. O que vai acontecer, o que rola em todas as questões de geometria analítica, é que basicamente a gente usa ferramentas que são da álgebra para poder resolver problemas que são de essência geométrica. Então, se você fala em circunferência, se você fala em reta, todos esses objetos eles vêm da geometria. Mas as ferramentas que a gente usa para resolver os problemas são ferramentas que vêm da álgebra. Então vamos dar uma olhada no esquema aí, voltando para a tela. Bom, essa circunferência de equação x2 mais y2 igual a 25 é uma circunferência que tem centro na origem, o centro dela é o ponto de coordenadas 0, 0, e o raio dela é igual a 5. Né? Cabe uma observação aí, uma pequena revisão. Normalmente a equação reduzida de uma circunferência tem esse formato aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. E aí nessa equação que você está vendo aí, esse azinho e esse bzinho são 2 números que representam as coordenadas do centro da circunferência. Aqui num desenho, o centro, portanto, tem coordenadas A e B. E o R, que está lá do lado direito da equação, que é esse terceiro coeficiente aqui, representa o raio dessa circunferência. Né? É claro que quando a gente fala em coordenadas, está implícito aí o fato de que essa circunferência está localizada dentro do plano cartesiano. Quer dizer, tem sempre um sistema de eixos em pauta, né, na questão. Tá aí. Bom, na nossa situação particular, dá para ver que não tem ninguém subtraindo x ali, ninguém subtraindo y também. Ao invés de você ter x menos a, só tem o x2. E da mesma forma, ao invés de você ter o y menos b, só tem o y2. Significa que no nosso problema, no nosso dado, esse a e esse b são ambos iguais a 0. Quer dizer, o centro da circunferência está na própria origem do sistema cartesiano de coordenadas. E quando você olha para o lado direito e nota esse 25 aí, você tem que lembrar que o 25 não é o raio, mas sim o quadrado do raio. Então, como R2 vale 25, o R vale 5. Significa que essa fórmula que está aí, na verdade, representa um ente geométrico, né? Uma circunferência centrada na origem com raio 5. O desenho é mais ou menos assim. Ó. Daqui a circunferência,
o sistema cartesiano. Tá aí. O centro dela está no ponto 0, 0. E como o raio da circunferência é 5, aqui a gente tem o 5, aqui menos 5, aqui em cima 5 e ali embaixo menos 5 novamente. Bom, seguindo aí nos dados, né, você quer saber qual é a equação de uma reta que tangencia essa circunferência num determinado ponto dela, que é o ponto 4, 3. O ponto 4, 3 está mais ou menos por aqui assim, ó, é um esboço, né? E se é uma reta tangente, significa que é uma reta que toca essa circunferência apenas nesse ponto, em nenhum outro, né? Então, o desenho da reta que a gente está procurando é alguma coisa mais ou menos assim. Tá aí. Essa é a reta cuja equação queremos determinar. E aí o passo a passo é o seguinte, galera. A gente só pode determinar a equação de algum objeto em matemática, não precisaria ser uma reta, a equação de uma circunferência, a equação de uma parábola, seja lá o que for, conhecendo elementos desse objeto, conhecendo informações sobre esse objeto. Uma situação muito comum é aquela em que você quer determinar a equação de uma reta conhecendo 2 pontos dados. Isso acontece com muita frequência. Você vê que nesse problema aí, a gente só conhece um ponto da reta, que é o ponto 4, 3, significa que a gente precisa de algum tipo de informação adicional. E a segunda situação mais comum, né, depois daquela em que você tem 2 pontos conhecidos da reta, é a situação em que você tem um ponto e uma informação angular também, que é o que tem a ver com esse problema. Repara que como a reta é tangente à circunferência, significa que naquele ponto de tangência, ela forma 90 graus com o raio. Então, se você traçar o raio que liga esse ponto 4, 3 até a origem, tá aqui o desenho do raio, você sabe que ali naquele ponto de encontro você tem uma perpendicularidade. Quer dizer, a reta que a gente procura, ela não só passa por um ponto dado, que é o ponto 4, 3, como também é perpendicular, está aqui o 90 graus, a uma outra reta, né? O meu desenho está um pouco torto aí, você perdoa, não é tão fácil desenhar nessa tela, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de habilidade do que num quadro comum, mas você tem um segmento de reta aqui, ó, ligando o ponto 0, 0 ao ponto 4, 3. E aí, um pedaço da matéria de geometria analítica tem a ver com essa coisa chamada critérios de perpendicularidade e paralelismo. Eu vou botar aqui no cantinho um OBS. OBS sobre perpendicularidade. Aí. 2 retas R e S são perpendiculares quando os seus coeficientes angulares multiplicados, MR vezes MS, dão como resultado menos 1. Isso aqui é uma coisinha que a gente vai usar aí na teoria. Lembra que essa letra M aí, ó, no contexto de geometria analítica, serve para a gente se referir ao coeficiente angular da reta. Então, esse Mzinho aí, ó, é o coeficiente angular. E tem uma fórmula para a gente calcular esse M, que é ΔY sobre ΔX. Né? Deixa eu dar uma apagadinha aqui, porque não ficou tão legal. Está aqui. Aí pronto. ΔY sobre ΔX. O ΔY é a variação entre 2 valores de y, né? Um y menos o outro, e o ΔX é a mesma coisa. Repara que você só consegue calcular o coeficiente angular de uma reta usando essa formulinha aqui, se você tiver 2 pontos dela. E nesse segmento de reta, que é o 0, 0 até o 4, 3, a gente conhece 2 pontos, né? Tem o 0, 0 aqui e tem o 4, 3 lá no final. Então, o coeficiente angular dessa reta, ele pode ser calculado. Se você fizer um y menos o outro, portanto, 3 menos 0, dividido por um x menos o outro, portanto, 4 menos 0. Quer dizer, essa conta aí dá 3/4, e ainda não é exatamente o que a gente precisa. Repara que o coeficiente angular 3/4 é o coeficiente angular da reta que é perpendicular à nossa. Não é o nosso coeficiente angular ainda, mas agora juntando essa informação aqui com esse critério de perpendicularidade,
dá para a gente descobrir o coeficiente angular dessa reta, que eu vou chamar de R, certo? Se você fizer 3/4 vezes o coeficiente angular da nossa reta, que eu vou chamar de MR, essa conta tem que dar -1, porque a gente está falando de duas retas perpendiculares. Repara que falar que o produto dos dois coeficientes angulares dá -1 equivale a dizer que um dos coeficientes angulares é o oposto do inverso do outro. Ou seja, dado um dos dois, por exemplo, 3/4, você descobre quem é o outro coeficiente angular, trocando o sinal do número e invertendo também a fração. Então, se um dos coeficientes angulares é 3/4, o coeficiente angular da reta perpendicular tem que ser -4/3. Certo? Então, galera, agora a gente está muito perto do final, né? Eu sei que não está um exemplo de organização esse quadro aí, mas vamos às informações relevantes. Sobre essa reta aí, ó, cuja equação a gente está a fim de determinar, a gente tem um ponto, então olha essa informação aqui. Ó. Tenho um ponto, que é o ponto 4,3, e depois dessa continha que a gente acabou de fazer agora, eu tenho o M, ou seja, eu tenho o coeficiente angular. Então, de posse de um ponto da reta e de posse também do coeficiente angular dela, a gente consegue escrever a equação. Eu vou passar para o próximo slide aí, para a gente ganhar um espacinho. E repara que antes de eu ir para frente, tem um termo técnico aí no enunciado que é importante para a gente também. A questão começa dizendo, determine a equação geral da reta. Né? Qual é a ideia desse termo geral aí? É que a equação de uma reta, ela pode ser dada em vários formatos diferentes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo slide, e aí a gente finaliza a questão. Então, passando, olha aí, ó, vamos falar sobre tipos de equação da reta. Aí. O primeiro tipo, mais conhecido, inclusive, é esse aqui, ó, y igual a ax mais b, ou y igual a mx mais n. Esse modelo aqui é o tipo de equação que você chama de reduzida. Como é que você sabe que a equação de uma reta está no formato reduzido? É quando o y está isolado em função do resto, certo? O segundo modelo, que é inclusive o que a questão pede, é o chamado formato geral, que você escreve assim, ó, ax mais by mais c igual a 0. Essa é a forma geral da equação da reta. Como é que você sabe que uma reta está no formato geral? É que você tem o zero isolado aqui na direita, tá vendo? E todos os termos passando para o lado esquerdo. Então você fica com um termo em x, um termo em y, um termo constante e o zero isolado lá do lado direito. E por último, tem o modelo menos conhecido de todos, mas que é bastante útil, inclusive nesse problema, que é o chamado formado rápido, que é assim, ó, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Esse é o formato rápido da equação da reta, a equação rápida. Pois bem, galera, essa informação aqui interessa bastante para a gente nesse problema, e essa aqui interessa bastante também. A de cima, porque a equação foi pedida nesse modelo. E a de baixo, porque é o de baixo que a gente vai usar para escrever num primeiro momento a equação da reta. Repara nessa última formulinha aqui, que é a mais estranha de todas, né? Como eu disse, é a menos vista pelos alunos. Tem algumas letras, alguns parâmetros aí que têm que ser explicados. Esse x0 e esse y0 representam as coordenadas de um ponto da reta. Então, o par x0 e y0 representa um ponto conhecido. No nosso caso, lá atrás, esse ponto é o ponto de coordenadas 4, 3. E esse m que está aqui, ó, representa o coeficiente angular da reta. No nosso caso, lá atrás, o m é menos 4/3. Então, ó, voltando, a gente calculou na tela anterior, a gente já tinha um ponto desde o começo do problema, que era o 4/3, e a gente calculou o coeficiente angular, que é menos 4/3. Então, ponto 4,3, coeficiente angular menos 4/3. Com essas duas informações, olhando ali na frente, ó, dá para a gente escrever a equação rápida da reta. Então, olha aí, ó, equação rápida da reta R. Fica assim, ó,
y menos 3, né? Porque o y0 lá atrás é 3, o nosso ponto é o ponto 4, 3, tá vendo? Igual a menos 4 terços. Lembra que o coeficiente angular que a gente calculou ali atrás da reta R é menos 4 terços. Não vai se confundir com o 3 quartos, que era de uma reta que não interessava, né? Então, menos 4 terços vezes x menos 4. Repara que 4 é a coordenada x ali do nosso ponto conhecido. Então, em tese, se o problema não tivesse falado nada, inclusive a resposta poderia ser deixada desse jeito. Mas como a questão pediu a equação no formato geral, então a gente tem que remodelar. Tem que passar todo mundo para um lado só, deixando o zero isolado do outro. Então, primeiro esse 3 aqui vai para lá multiplicando. Você fica com 3y menos 9. E do outro lado aqui, ó, o menos 4 você distribui também ali dentro. Menos 4x mais 16. E aí o último passo do problema, quando você passa todo mundo para um lado só, a equação fica com essa cara, ó, 4x mais 3y menos 25 igual a zero. Tá aí. Essa aqui seria a resposta. Então, se você depois em casa for estudar um pouco mais sobre esse assunto, vale a pena a gente dar uma recapitulada. Teve conta pra caramba aqui, teve desenho pra caramba. Então, voltando, os pontos importantes são: essa questão fala sobre equação da circunferência e também fala sobre equação da reta. Certo? Então a gente falou um pouquinho sobre circunferência aqui em cima, fez uma revisãozinha sobre modelos de equação da reta aqui no segundo slide, e dentro da matéria de equação da reta também teve um ponto de revisão que foi esse aqui, ó, a chamada condição de perpendicularidade entre duas retas, que é o critério que diz que o produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a primeira questão. Com isso, a gente finaliza esse bloco, né, tendo tratado de geometria analítica. Nos próximos blocos, a gente volta com polinômios e depois com números complexos. Um abraço e até já!